Sejam bem-vindos aqui ao canal do YouTube do CREMEGO, onde a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a Resolução 118, que foi publicada em 2025, que é um marco importante para a medicina de Goiás e também do Brasil. É uma resolução que fala sobre a autonomia médica. Vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre essa resolução e o que fez com que quais os parâmetros que nós utilizamos para aprovar o plenário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás e falar um pouquinho para vocês da resolução. Espero que gostem desse vídeo. Se gostarem, curtam aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal do Cremego, que muitas novidades, muitos vídeos, muitos cursos, muitas lives estão disponíveis aqui no nosso canal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a resolução aí 118 de 2025. Meu nome é Rafael Martinez, presidente do CREMEGO. E essa resolução, então, ela dispõe das diretrizes éticos profissionais que garantem a autonomia técnica do médico na condução de seus atendimentos, vedando, então, metas numéricas, tempos padronizados, protocolos inflexíveis. Vamos falar um pouquinho. A gente esclarece também que os parâmetros operacionais servem apenas como planejamento, não limites rígidos, devendo, então, prevalecer o juízo clínico e a dignidade do paciente. Antes da gente falar da resolução propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre o código de ética, né? Os parâmetros que nortearam a gente a transcrever essa resolução e aprovar aqui no Conselho. Então, no capítulo 1, os princípios fundamentais, nós temos o item 1 e o item 2. O item 2, no capítulo 1, diz que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e melhor capacidade profissional. E o item 3, para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e remuneração justa. Começamos então a falar sobre o trabalho médico e a autonomia. Nos princípios fundamentais ainda, no item 4, ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho da ética médica, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. Então, quando ele executa o trabalho com a sua autonomia, ele zela pela profissão. O médico guardará, isso o item 6, guardará absoluto respeito pelo ser humano, atuará sempre em seu benefício, mesmo depois de sua morte. Nos princípios fundamentais ainda, inciso 7, o médico exercerá sua profissão com autonomia. Isso está lá no Código de Ética, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência, ou a quem não deseje executadas as situações de ausência do médico em caso de urgência e emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. O inciso 8. O médico não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir qualquer restrição ou imposição que possa prejudicar a eficiência e a coerção do seu trabalho. Então, esse é o caminho. O médico não pode aceitar nada que restrinja o seu trabalho, nada que apresse o seu diagnóstico, nada que apresse o seu raciocínio clínico. No 10. O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política e religiosa. Então, não porque ele precisa, porque está em uma profissão, executando seu trabalho no serviço público ou na iniciativa privada, ou mesmo na iniciativa suplementar, que ele precisa ser obrigado a atender muitos pacientes aí para ter um objetivo de lucro. Nenhuma disposição estatutária, regimental de hospital ou instituição pública ou privada limitará a escolha pelo método dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer diagnóstico e tratamento aí, eh, salvo quando em benefício do paciente. Então, mais uma vez, lá no Código de Ética, o norte sobre a autonomia médica é importante porque é um princípio hipocrático a autonomia médica. 8. Está até grifado. Decidir em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho. Cada paciente precisa de seu tempo. O médico precisa do tempo para cada paciente. Nada pode ser contrário a isso. Ele tem que decidir o tempo necessário para atender seu paciente. No capítulo 3, sobre a responsabilidade profissional, está escrito lá: é vedado ao médico o artigo 1º, causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizada por imperícia, imprudência e negligência. Uma vez que ele tem que atender o paciente muito rápido, que ele tem que cumprir metas
e é exigido dele um compromisso que fere a sua autonomia. Isso afronta o artigo 1º. Artigo 18. Desobedecer os acordos do CRM e do CFM ou desrespeitá-lo. Então, essa resolução vem para normatizar e dar ao colega médico e ao médico também, imbuído de cargo de gestão, as noções e que para onde ele precisa cumprir ou não, é, a, a exigir então que ele cumpra esses ditames da autonomia médica. Isso é muito importante. É vedado ao médico permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou qualquer outras ordens de seu empregador ou superior ou influenciar o público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico e tratamento disponíveis cientificamente reconhecidos. Isso está lá no Código de Ética. O artigo 24, deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. É muito importante. Quais então foram as bases, além do Código de Ética já lido aqui, e o cuidado que o médico deve ter para não infringir o Código de Ética? Quais as bases da Resolução 118, que é um marco no CREMEGO? Constituição Federal. Princípio da dignidade humana. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. E o artigo 7, inciso 22 da Constituição Federal impõe como direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, mediante normas de saúde, higiene e segurança. O artigo 6º da Constituição Federal reconhece a saúde, o trabalho e a segurança como direitos sociais fundamentais. A resolução do CFM 1958 de 2010, no seu artigo 1º, define que a consulta médica compreende anamnese, exame físico, elaboração de hipóteses e conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares quando necessários e prescrição terapêuticas como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento. E o artigo 5º, segundo o qual é vedado às instituições hospitalares e ambulatoriais, empresas de saúde suplementar e operadores de plano de saúde estabelecer prazos ou intervalos obrigatórios que interfiram na autonomia do médico ou na relação médico-paciente. E a portaria também 529/2013 do Ministério da Saúde, lá fala que a priorização da segurança é acima de qualquer metas financeiras e operacionais. Quando existe uma obrigação para que o médico perca a sua autonomia, isso ameaça a segurança do paciente e do seu atendimento. Os nossos colegas também do CRM do Paraná publicaram a resolução 251 de 2025 e ela também foi tirada como base para que a gente construísse e publicasse a do CREMEG. Então resolve lá, não cabe fixação de tempo mínimo máximo. O julgamento clínico médico é soberano. O princípio da razoabilidade e bom senso deverão orientar as organizações de saúde e a alocação de tempo de consulta, permitindo variações conforme a dureza do atendimento. E essa resolução segue, eu peço para que vocês podem pausar o vídeo para ler ou buscar na internet resolução 251 de 2025, lá publicada pelos nossos colegas do CRM do Paraná. No artigo 6º, a legislação trabalhista e as recomendações internacionais reforçam a necessidade de garantir condições de trabalho, inclusive no que tange carga horária e tempo necessário para o exercício clínico. A quantidade do atendimento deverá prevalecer sobre as metas, a qualidade do atendimento deverá prevalecer sobre as metas quantitativas. Qualquer imposição que restringe a autonomia médica ou comprometa o atendimento deverá ser formalmente denunciada aos conselhos de medicina. Então, o CRM do Paraná tem uma resolução de 2025 também com os artigos bem robustos e a nossa também com os artigos bem robustos para dar amparo a você, médico, a fazer o seu trabalho sem que seja ameaçada a sua autonomia e denunciar ao conselho aquilo que fere essa resolução e o seu código de ética. Existe uma resolução também lá do CRM do Distrito Federal, lá de 1997, a resolução 153, ela fala: a duração de cada consulta é determinada por cada caso. O número de atendimento previsto para a jornada de trabalho natural deve ser de acordo entre o corpo clínico e a instituição, e nunca uma imposição que fira a autonomia. Como é que a gente então pegou a nossa resolução? A gente fez algumas partes. Disposição preliminares, a gente pegou. Aplica-se, então, a todos os médicos, em qualquer esfera de vínculo. Prioriza a qualidade sobre metas quantitativas e afirma que o tempo é definido pelo médico, considerando complexidades e recursos disponíveis. Outro pilar da resolução, a autonomia profissional, é um direito
recusar imposições de tempo fixo, proteção contra interferências dos gestores, operadores ou protocolos rígidos e respeito à singularidade clínica de cada paciente. Outro pilar: quais as práticas vedadas? Metas numéricas desvinculadas da necessidade clínica. Fixação generalizada de tempo para atos médicos. E a coação para atender além de um limite razoável da jornada de trabalho. Outro pilar: os parâmetros organizacionais. Acordos coletivos e protocolos podem existir, desde que não restringam a autonomia do médico. Referenciais operacionais são guias, não metas obrigatórias. Responsabilidade: diretor técnico, garantir condições dignas, reorganizar escalas diante de sobrecarga, proibir práticas antiéticas. E o médico: denunciar as práticas que comprometam a qualidade, segurança e dignidade do trabalho. Agora nós vamos passar para, a gente vai fazer uma leitura dessa resolução. Nós vamos falar, já explicamos como foi construída essa resolução, passaremos então agora a uma leitura rápida, mas que também você pode aí baixar no seu celular, no seu computador, essa resolução. Você pode baixar no seu celular, seu seu computador, resolução 118/2025. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Esses considerandos, nós já falamos na primeira parte da nossa explicação e da nossa explanação. E aí vamos para os artigos, né? Um embasamento teórico fez com que o pleno do conselho pudesse então aprovar essa resolução, que é um marco na proteção do trabalho médico. Então tá lá, ó, disposições preliminares. Essa resolução estabelece, sob a ótica ético-profissional, diretrizes destinadas à preservação da autonomia médica na definição de tempo necessário à realização de atendimentos médicos, em conformidade com os princípios da autonomia profissional, responsabilidade científica, da dignidade do exercício da medicina, da qualidade da assistência e da não submissão e da interferência que comprometam aí o juízo clínico do médico. Então, você pode ir pausando para fazer a leitura, mas a autonomia médica é um princípio inalienável da prática profissional, conferida ao médico a primazia na definição de tempo necessário para a realização, para a avaliação clínica e na organização do número de atendimentos compatíveis com a sua carga horária ou com a natureza da atividade desenvolvida, não podendo ser imposto ou atribuído por qualquer órgão ou instituição. Então, a gente pede aos colegas a, a tranquilidade, ter um respaldo, vocês têm um respaldo, uma resolução do CREMEGO, faça as denúncias assim necessárias e a gente vai até a instituição, até onde você atende, para tentar normatizar, para que ninguém interfira na sua autonomia. A experiência, o conhecimento técnico e a capacidade profissional do médico constituem critérios norteadores no exercício da autonomia médica para a aferição de tempo necessário à realização dos atendimentos clínicos, inclusive quando a condução da anamnese, a solicitação de exames complementares, quando indicados, e a prescrição terapêutica, considerando que a integralidade do ato pode demandar um ou mais encontros clínicos. Então, é o médico que define. É o médico que define. Vamos passar um pouquinho para o capítulo 2. É prerrogativa ética do médico definir, com base em quê? Na sua experiência, no seu julgamento clínico, na responsabilidade profissional, o tempo necessário a realizar a cada atendimento, levando em consideração em 1. Complexidade do caso clínico. 2. Recursos materiais e humanos disponíveis lá no local de trabalho. 3. Necessidade de garantir atendimento digno, de qualidade e seguro e resolutivo ao paciente. Então, essa resolução ela fecha bem o que o médico precisa, o amparo que o médico precisa para executar seu trabalho. Vamos passar um pouquinho aqui, ó. Práticas vedadas. Então, aqui, ó. Constitui conduta contrária aos princípios da ética médica. Então, se é contrária aos princípios da ética médica, você pode sofrer uma sanção, ou o gestor pode sofrer uma sanção, porque ele está contrariando ao Código de Ética, uma sanção prevista aí nos Códigos de Processo Ético Profissional. A atuação de médico que, na condução de ocupante de cargo de direção, chefia, coordenação ou posição hierárquica, por ação direta ou indireta, impeçam ou dificultem que seus pares ou subordinados exerçam sua autonomia profissional, notadamente por meio de
Vamos lá. 1. Imposição de metas numéricas de atendimento que desconsiderem a complexidade clínica e comprometam a qualidade da assistência. 2. Fixação generalizada de tempo para atos médicos, sem possibilidade de adequação segundo o juízo técnico do profissional responsável. Exigência de atendimento em número ou jornada que comprometam a segurança do paciente ou integridade física e mental do médico. As condutas mencionadas no artigo anterior devem ser formalmente comunicadas ao CREMEG, mediante documentação adequada para apuração ética e adoção de providências cabíveis junto à instituição envolvida, ou ao gestor envolvido, ou ao diretor envolvido. Os parâmetros organizacionais que nós falamos agora há pouco, a gente vai passar, vocês vão ler essa resolução certinha, não vamos ficar lendo aqui todos os artigos, e o diretor técnico compete a ele, como falei lá no pilar, compete a ele, ele garanta que essa resolução seja cumprida e que ele garanta que o médico, sob sua supervisão, tenha autonomia para executar seu trabalho sem interferência nenhuma. Ele tem todos os itens aí. E, finalizando a resolução, ela tem a finalidade de assegurar a prática ética e segura da medicina no estado de Goiás, nos limites da competência atribuídas ao CREMEGO. Ela entrou em vigor na data da publicação, que foi 21 de agosto de 2025. Então, essa pequena explicação sobre a Resolução 118, que é um marco, que é um princípio hipocrático da autonomia médica, ampara o colega, não só o seu código de ética ampara, mas tudo que nós levantamos de bibliografia para que a gente chegasse, então, a um consenso, nós conselheiros pudéssemos aprovar e publicar no Diário Oficial. Agradeço bastante que você tenha assistido esse vídeo, compartilhe com um colega médico, compartilhe com os estudantes de medicina, baixe a resolução no seu celular, 118/2025 do CREMEGO, baixe a resolução no seu computador, leia, tenha sempre em mãos, e os nossos contatos estão aí, para que você possa entrar em contato com o CREMEGO, no telefone que está na tela, na ouvidoria, você possa também acompanhar a gente nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, que também está na sua tela. Se você não é inscrito aí no canal, abaixo você pode inscrever. Também você pode ativar o sininho para que novos vídeos que forem chegando, você também fique sabendo e ciente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.